Textos proibidos da Bíblia. Quinta parte. A oração da fé feita por justos e por ímpios. A fé não é a da pessoa que vai receber a oração que deve ser manifestada. A fé que deve ser exercitada ou manifestada é a da pessoa que vai fazer a oração pelo doente. Os pastores oram pelos doentes e nada acontece. O pastor coloca a culpa de não ter sucesso em quem recebeu a oração, alegando que o recebedor não tem fé, quando na verdade a falta de fé é a do pastor ou de qualquer orador. Segredos da eficácia da oração. Devem confessar suas culpas uns aos outros. Se existe rancor, não há eficácia na oração. 2. A oração deve ser por si e pelos outros, mesmo sendo nossos inimigos. 3. Cumprindo esses pré-requisitos, a oração terá eficácia. 4. A hora feita por um justo terá perfeita eficácia. O que temos visto é que uma igreja inteira ora por uma pessoa e nada acontece. Se o infeliz não procurar um médico e não tomar remédios, morre mesmo. Se uma igreja ora por uma pessoa e nada acontece, é porque nessa igreja não tem um justo. Se não tem um justo, é porque toda a igreja é ímpia. E esta igreja ainda tem a petulância de afirmar que a pessoa não foi beneficiada pela oração, é porque a pessoa não tem fé. Quando na verdade, não houve eficácia e a igreja é ímpia. Tiago 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração e o destinatário. Se há pessoas necessitadas de oração para ser livre de enfermidade ou doença, não leve em hipótese alguma a pessoa para a igreja, para o pastor orar por ela. Chame o presbitério ou até mesmo o pastor e vá até a casa do doente. Lá o convidado vai orar, e a pessoa fica boa e até os pecados são perdoados. As curas nas igrejas não passam de teatro. Na casa do doente é impossível haver manipulação de milagres e na igreja é fácil. É tão verdade que os pastores não vão operar milagres dentro de hospitais ou na casa doente. Pelo simples motivo que no meio da multidão fica fácil apresentar milagres falsos e no hospital ou na casa do doente é impossível. Vou citar 2 exemplos. Em frente ao socorro de Imperatriz, um pastor famoso armou uma tenda para orar pelos familiares dos doentes hospitalizados. Esse pastor em hipótese alguma entrou no socorro para orar pelos doentes. Porque esse pastor famoso por suas curas na igreja não adentrou no socorro e não curou os doentes? Dentro do hospital é impossível manipular e falsificar curas ou milagres. Orar pela família dos doentes foi fácil, não há necessidade de milagres. O pior de tudo isso é que as pessoas estão atrás dos pastores milagreiro para serem curados, embora nada acontece. Os doentes recebem a oração, procuram os médicos, tomam remédios e depois vão mentir nos púlpitos ou nos programas de TV com seus testemunhos afirmando que Jesus os curou. 2. Conheci um cidadão com uma doença incurável. Ele afirmou que foi em determinada igreja. O pastor orou e depois o induziu a dar testemunho que Jesus o curou. Na verdade não houve cura. Ele foi induzido por pressão psicológica pelo pastor a dar o testemunho da cura. A unção bíblica com azeite só deve ser ministrada apenas sobre o doente. As igrejas manipulam esse texto para ungir casas, comércio, carros e muitas outras bugigangas. O óleo da unção é vendido por preço exorbitante e não serve nem como repelente de mosquitos. Seguindo esses quesitos bíblicos, a oração da fé salvará o doente. Essa fé é a de quem ora e jamais de quem a recebe. Enganar em nome da fé e ser enganado é mais fácil ainda. Ensinar a verdade bíblica a essas mesmas igrejas curandeiros não estão dispostas. É só observarem seus cultos. Só é enganado quem não crer de verdade nas Sagradas Escrituras. Mesmo assim, os enganadores e enganados sempre terão uma desculpa esfarrapada. Tiago 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Eterno.
E a oração da fé salvará o doente, e o Eterno o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Deuteronômio 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Atos 5, versículo 29. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Eu fico com o que está escrito e você? Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.